Aleluias, a graça e a paz do Senhor, amém? Aleluias, que o Senhor esteja abençoando grandemente. Bom é estar na casa de Deus, na presença do Senhor, juntamente com os irmãos, né, adorando aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluias. A nossa oração nessa noite também vai de encontro à vida do nosso apóstolo. Aleluias, que o Senhor esteja abençoando ele nesse instante, e aquilo que for necessário ali, a vida dele, o Senhor esteja suprindo em Cristo Jesus. Aleluias. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Evaldo, um dos pastores aqui do Ministério Filadélfia, a igreja essa que nos abraçou, né, abraçando assim a minha família, aonde a gente tem assim um carinho, uma gratidão, né, um amor muito grande, não somente pela vida do apóstolo e da pastora Rosângela, mas por todos os irmãos. Eu costumo falar, né, que nós amamos muito a nossa família Filadélfia. Aleluia, então sou muito grato. E pela misericórdia de Deus estamos ali pastoreando o núcleo Filadélfia no bairro Ciderlândia de Barra Mansa. Então assim, eu queria deixar esse convite, de repente você que ainda não conhece aquele trabalho ali em Ciderlândia, nós temos os cultos ali às quintas-feiras, 19h30, e também domingo às 19h. Amém? Amados, vamos para a palavra sem demora. Aleluias. Vamos para a palavra, 2 Reis, capítulo de número 5. É uma palavra que Deus tem moldado o nosso coração já há alguns anos. O Senhor tem falado muito, não somente comigo através dessa palavra, mas também através de outras pessoas que têm ministrado essa palavra. 2 Reis, capítulo de número 5. A palavra de Deus diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E essa menina disse à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei eu carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que ele procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, ele mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso.
Não sou porventura Abana e Fafar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltando-se, e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. Amém? Oremos ao Senhor. Pai eterno, como é bom estar na tua casa. Como é bom, ó Deus, ó Pai, render graças a Ti. Ó Deus, como é bom, ó Pai, podermos falar sabendo que tem um Deus, que é Criador de todas as coisas, que nunca perdeu o controle de nada, mas que as atenções dEle, ó Pai, está voltado para nós. Ó Deus, como que é bom, Pai, como que é bom saber, ó Deus, que no meio de tanta dificuldade que permeia pelo mundo, os teus olhos estão postos, ó Deus, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre aqueles que têm se chamado pelo teu nome, Pai. Oh Deus, nesta noite a nossa oração é que o milagre que aconteceu na vida de Naamã, Pai, aconteça na nossa vida. A começar aqui no altar, a começar aqui, ó Deus, ó Pai, na minha vida. Que o milagre, ó Deus, que o Senhor desencadeou na vida de Naamã, venha a ser desencadeado na vida da tua igreja, na vida daqueles que estão no templo, na vida daqueles, ó Pai, que estão, ó Pai, assistindo esta palavra, ó Deus, daqueles que ainda assistirão. Oh Deus, e no final de tudo, Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor continua a Ti. Porque, ó Deus, tudo é pelo Senhor, é para o Senhor. Então, ó Deus, conduza-nos, ó Pai, neste momento. Toma o Teu povo, Pai, toma o coração do Teu povo nesta noite. Tu que conheces, ó Deus, o nosso deitar e o nosso levantar. Tu que conheces as palavras dos nossos lábios, ó Pai, antes que elas saíssem, ó Deus. Tu que sondas os nossos corações e conheces, ó Deus, o profundo das necessidades de cada um. Ó Pai, faça com que esta palavra, Deus, ela chegue, ó Pai, a vidas, e ali ela possa alcançar, ó Deus, o resultado para qual ela foi designada. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo oramos e Te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Aleluias. Amados, palavras simples, mas de grande eficácia. Esse homem, ele não é um homem judeu, ele é um sírio, um homem que no meio de tantos Deus escolheu para trazer sobre ele uma bênção do Senhor. Lendo a palavra vai dizer que Naamã era um general. E ele não era apenas somente um general de guerra. Esse Naamã, ele era um general vitorioso. Mas ele não era somente vitorioso pela tua força, pela tua estratégia. Lendo os versículos aqui, nós vamos ver que Deus dava vitórias a Naamã. É um homem que Deus escolhe para trazer algo sobre a vida dele. Esse homem não faz parte
vamos dizer assim, do grupo de judeus. Eu quero repetir, ele é sírio. Ele é vitorioso. Ele é líder, ele é general. E o fato de ele apresentar-se vivo em 2 Reis, capítulo 5, vai mostrar que ele entrava e saía das batalhas em vida. Porque o Senhor guardava ele. Eu imagino que quando Naamã, ele vem das batalhas, o povo da Síria ficava na expectativa de olhar na frente do exército, eles retornando e ver ali o seu grande general. Eu poderia dizer que Naamã, ele era um ídolo na Síria. Um homem de respeito, de admiração. Um homem que com certeza, se as crianças fossem brincar de heróis, como eu brinquei muito na minha infância, hoje eu não sei, eu não vejo os meus filhos menores brincarem disso, mudou as brincadeiras. E de repente pode ser isso, um dos déficits que os nossos adolescentes estão crescendo, eles estão crescendo sem referência de alguém que seja vitorioso e vencedor. Mas eu acredito que as crianças na Síria, ao brincarem de heróis, todas queriam ser como Naamã. Devido à posição que Deus colocou este homem naquele país, devido ao posicionamento que aquele homem tomava diante da tua tropa. Mas se nós percorremos a palavra lá no versículo, no final do versículo 1, vai dizer que Deus dava vitórias a ele. Ele era um general vitorioso. Mas tem uma vírgula. Não é um ponto final na frase, é uma vírgula. E vai dizer, porém, ele era leproso. Naamã é vitorioso. Naamã é respeitado. Naamã, ele poderia ser imitado no teu país. Mas ele tem uma deficiência que somente ele e aqueles que habitam dentro da casa dele é que consegue saber. Ele é leproso. Ele tem lepra, ele tem feridas. Ele tem um porém na vida dele. E eu orando a Deus, eu falei, Senhor, por que todos nós temos poréns na nossa vida? E Deus falava forte no meu coração. Ele dizia, nós temos alguns poréns na nossa vida para que nós não venhamos se ensoberbecer com as vitórias. E assim se esquecer de Deus. Porque se a minha vida fosse vitória, 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 chegaria um ponto que eu, Evaldo, poderia me ensoberbecer e achar que eu não preciso de Deus para mais nada. Então existem alguns poréns que nós temos na vida, que nos reporta a nós pararmos, de nos orgulharmos de nós mesmos e olharmos para Deus. Agora também existem alguns poréns da vida que são adquiridos em batalhas que foram travadas lá atrás. E toda vez que nós entramos numa batalha, amados, e guerreamos, nem sempre a gente fere e mata o adversário. E muitas das vezes o adversário ele pode nos tocar. E muitas das vezes o adversário ele pode
injetar na vida das pessoas o veneno da sua lança. E muitas vezes, mesmo que o guerreiro seja preparado, mesmo que o guerreiro, ele, no meio de uma batalha, ele pode ser tocado pelo inimigo. Eu quero trazer essa palavra totalmente dentro de uma visão espiritual, totalmente dentro de uma visão do Espírito. Porque Naamã, ele é vitorioso. Mas tem um momento que ele tem que deixar o campo onde ele tem mais conforto, que é as zonas de batalha, onde ele ganha as lutas, e retornar para casa. E é na casa que Naamã, ele revela aquilo que realmente ele tem por trás dele, o que ele tem escondido. Entenda bem o seguinte, amados. Existe poréns na nossa vida, que ele pode ser adquirido por nossas culpas, mas também existe poréns na nossa vida que pode ser da ambiência. De quem nós nos relacionamos. O lugar que habitamos. O que que nós ouvimos, o que que nós falamos. O que que nós vemos, o que que nós pensamos e principalmente o que que isso tem gerado no nosso interior de sentimentos. Eu quero dar nome a esses poréns, eu quero chamar esses poréns que a Bíblia diz aqui que é lepra, eu quero trocar este nome lepra para feridas da alma e pecados. Feridas que vêm muitas das vezes com decepções, que vêm com frustrações, vêm com traumas de infância. Feridas muitas das vezes que vêm com percas, angústias, tristezas. Ou de repente, a lepra, tipificando a forma do pecado, que de repente é aquilo que nós achamos que não há nada a ver. Isso não tem nada a ver. E aí eu começo a olhar para mim e vejo que não sou eu que parametrizo o que é ou o que não é pecado. O que me dá uma diretiva se aquilo que eu pratico, ou penso, ou sinto é pecado ou não, é a palavra de Deus. Então existe alguns poréns da nossa vida causados pelas feridas da alma, mas existe poréns também lepras que são causadas pelo pecado. Pois bem, Naamã, quando ele está na guerra, Naamã, ele está na tua zona de conforto. Naamã, quando está na guerra, ele está onde ele é bom. Naamã, quando está na guerra, ele está onde ele tem o domínio e o controle das coisas. Naamã, quando está na guerra, ele tem uma armadura que tampa as feridas dele. E quando ele coloca a armadura, ele se transforma. E quando ele se transforma, ele transforma também para ferir. E por que não dizer para matar? Aqui eu vou abrir um parênteses. Crentes feridos e não curados, ele coloca uma armadura e acaba ferindo outros que podem estar sarados.
A armadura que eu ponho sobre as minhas feridas me traz conforto de ninguém a vê-las, mas ela não me cura. A armadura de Naamã, pastora Jéssica, traz conforto a ele, mas não traz cura. A armadura que estava sobre Naamã habilitava ele para uma guerra física, para uma guerra onde o desejo dele era sair vitorioso. A armadura que estava sobre Naamã habilitava ele para uma guerra onde ele odiava o adversário, ele ia para matar. Mas não é assim que nós devemos proceder. A nossa armadura, ela tem que ser celestial. Por isso que Efésios capítulo 6 vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Porque a armadura que os homens colocam sobre as feridas, além de não os curar, ela impulsiona a guerrear. Mas a armadura que Deus coloca sobre nós, além de nos proteger, promove vida a outras pessoas. E aí em Efésios o apóstolo Paulo vai dizer como que é composta essa armadura. E ele começa a dizer: ei, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Primeiro você protege os pés. Agora ele fala, embraçando sempre o escudo da fé, para qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Porque o escudo da fé tanto faz, tanto permite que eu me proteja, quanto ele pode ser um utensílio para me afugentar, para me afastar do mal. E aí nós ficamos perguntando, tem muitas pessoas que às vezes não entendem, porque que o diabo, a única coisa que ele tenta fazer é minar a fé do cristão. O adversário, quando investe contra Jó, ele não investe para acabar com a fortuna de Jó. Quando o diabo investiu contra Jó, ele não investiu para matar os 10 filhos de Jó. Quando o diabo investiu contra Jó, ele não investiu para que houvesse conflito entre a esposa de Jó e Jó. Não. Ele investiu num único intuito. Qual é, pastor? Minar a fé de Jó. Por quê? Porque o diabo, ele sabe que o que liga nós a Deus é a fé. Não tem mais nada que me liga a Deus a não ser a fé. Não é a pregação, não é o louvor, não é dom de línguas, não é dom de interpretação. O que me liga a Deus é a fé. E se Ele toca na minha fé, não adianta eu fazer coisas para o reino e não acreditar no reino. Então Ele vai tentar tocar na fé de cada um. Para fazer o quê? Para nos desconectar com o Senhor. E uma vez desconectado com Deus, a gente não utilizar a armadura que Deus preparou para nós, da qual está descrito em Efésios capítulo 6. Eu quero repetir isso, porque uma vez eu não colocando uma vez eu não colocando a armadura que é de Deus, eu não vou para a guerra despreparado. Eu vou colocar qual armadura? Eu vou colocar a minha própria armadura. É por isso que muitas das vezes, amados, batalhas vencidas, onde nós temos que só tomar posse, nós acabamos perdendo-a. É por isso que muitas das vezes
Uma bênção que Deus já outorgou para nós. E é só nós tomarmos posse e pegar a bênção, a gente acaba chutando a bênção. Por quê? Porque ao invés de estarmos vestidos como Deus quer que estejamos vestidos espiritualmente, nós estamos ostentando uma armadura de um general vitorioso, mas que na verdade lá no íntimo, no interior de cada um, nós sabemos as nossas fraquezas, as nossas debilidades, porque quando chegamos no nosso lar, retiramos as armaduras, aí nós somos aquilo que nós verdadeiros somos. Leprosos. Aí começa a revelar-se os poréns. Aí começa a aparecer as feridas. Mas, amados, eu louvo a Deus porque Deus tem um propósito para todas as coisas. Amém? Eu louvo a Deus que Deus é extraordinário, porque o que é impossível para mim não é o fim para Deus. O que de repente é impossível para você fazer, ou para você remover na tua vida, ou para você abrir mão da tua vida, isso não é o fim para Deus. E às vezes no meio de uma tragédia, no meio de uma dificuldade, Deus ele tem a forma dele trabalhar. Por quê? Porque Deus permite que uma menina seja levada de Jerusalém para a Síria como escrava. E essa menina nos dá uma lição de que é ser um verdadeiro adorador no meio de uma terra estranha. Essa menina nos dá uma lição, o que é ser uma verdadeira pregadora ou pregador no meio de tantas injustiças sociais. E não deixar se corromper. Porque ela é tirada do seio da família, ela é retirada à força de tudo que ela tinha, e ela é levada para uma terra estranha. E quando ela é levada numa terra estranha, ela é posta para trabalhar junto à esposa. De quem? Do general, vitorioso, porém leproso. Olha como é que Deus trabalha. No meio de circunstâncias adversas, aonde a visão, aonde os olhos humanos estão olhando, e está dizendo, olha só que tragédia. Deus está dizendo, calma. O que é impossível para vocês, não é o fim para mim. O Senhor trabalha, e trabalha até hoje. Eu não sei, de repente você entrou aqui olhando as circunstâncias. De repente você entrou aqui olhando as batalhas. De repente você entrou aqui conformado com as feridas da alma. Ou de repente você entrou, está ouvindo esta palavra e está dizendo, ei, eu conheço quais são os meus erros, eu sei quais são todos os meus erros, mas eu não quero lutar, eu não tenho força, eu não tenho como vencê-los. Quer saber de uma coisa? Eu vou vencer aquilo que eu sou mais forte e poderoso, mas isso aqui que está me vencendo, eu posso deixar para lá, eu vou viver com meus poréns. Na verdade, os meus poréns estão escondidos dentro do meu interior, dentro da minha casa, dentro das minhas intimidades, ninguém vai saber. Engano. Tem um que sabe. Ele sabe de tudo. Salmo de número 139. Para onde eu irei? Como que a gente vai fugir da presença dele, pastor Eduardo? Se a gente sobe no mais alto monte, ele está. Se a gente desce no profundo abismo, ele está. Se a gente pensa alguma coisa para falar, pastor Pedretti, ele já sabe, porque foi gerado no coração. O homem não conhece o coração. Jeremias 17 diz que enganoso é o coração e ele é corrupto. Quem o conhecerá? Mas na frente vai estar escrito, eu, o Senhor, esquadrinho os corações.
Amém? Poréns da vida. Quando nós tiramos a nossa armadura, quando a nossa armadura foi posta e ela feriu pessoas, e nós tiramos a armadura e colocamos ela com orgulho, com a cabeça fresca, ó, eu fiz o meu papel de hoje. De repente Deus me trouxe aqui nessa noite só para falar uma coisa, ó, não. Deus me trouxe aqui nessa noite só para dizer, não aceite passivamente os teus poréns. Não se adapte a eles. Para a gente viver nesse mundo terreno, nós somos totalmente adaptáveis, mas para quem quer viver um mundo celestial, o reino de Deus, ele não se adapta a pecados e a feridas. Antes tudo tem que ser curado. Não é assim que diz a palavra? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Amados, aquela menina que foi levada em condição de escrava, ela está ali, mas não quer estar, ela está ali obrigada, mas ela está ali consciente, o Deus que ela serve. Em momento nenhum ela atribui o rompimento da família, a escravidão dela, a uma falha de Deus. Mas ela sabe que ela está naquele lugar ali para cumprir o propósito do eterno. E aí, quando o seu senhor Naamã chega, e ela vê que aquele homem é leproso, ela não omite a bênção. Eu quero abrir esse parênteses para dizer o seguinte: às vezes tem pessoas no nosso meio, de repente numa fila de um posto de saúde, de repente num hospital, quem frequenta ônibus, de repente dentro de ônibus ou em outros lugares, a pessoa expõe a lepra dela para nós, e nós fechamos nossos lábios e não falamos que no Senhor há cura para a vida dela. Tem pessoa que fica quietinho, aí depois que passa, fala assim, eu sabia. Depois que passa tudo, eu sabia que isso ia acontecer. Essa menina não omite a cura, ela fala assim, ó, tomara que o meu Senhor, tomara que Naamã estivesse diante de um profeta que é Israel. Certamente ele seria curado. Ela crava. Ela dá uma sentença, ela está dizendo, se o meu Senhor, Naamã, ele sair daqui e propuser a estar em Israel, diante do profeta que ali está, diante daquele que é a boca de Deus, naquele lugar, eu estou dizendo, eu estou afirmando, eu não estou dizendo que há possibilidade dele ser curado, eu estou dizendo que ele será curado da sua lepra. Isso é firmeza, é posicionamento, é crente que conhece o Deus que serve. Isso é firmeza, é posicionamento, é pessoas que não titubeiam quando alguém lhe perguntar sobre a fé que ela tem em Cristo. Porque, amados, o nosso comportamento não pode ser diferente daquilo que nós temos pregado. Se o meu comportamento é diferente daquilo que eu tenho pregado, uma coisa eu estou errado. Porque o que eu tenho pregado é a Bíblia não erra. A palavra de Deus é a verdade. Agora, quando tem um encontro de um crente, de uma criança, de um jovem, de um adolescente,
de um casal firmado na promessa, que não tem dúvidas. Aí ele crava. Olha só, o teu problema é esse, a tua dificuldade é essa, mas tem profeta. E se você chegar diante do homem de Deus, se você chegar diante da mulher de Deus, se você ouvir a palavra do Senhor, se você abrir o teu coração, você certamente será curado, a tua vida vai ser transformada. O problema todo é que hoje nós estamos condicionando os milagres de Deus. E o milagre de Deus, ele não é condicionado. Deus, ele vem e determina. Deus sempre ele age em meio às impossibilidades. Por quê? Porque a última palavra sempre é dele. Para aquele homem ele não consegue ser curado. Mas para aquela menina que está acostumada de ver o mover de Deus, e mesmo cativa, ela não esquecer do mover de Deus, ela está dizendo, Deus pode curar esse homem. Eu quero liberar essa palavra aqui nesta noite, você que está aqui no templo, você que está aqui acompanhando pela internet, eu quero liberar esta palavra, não importa qual seja a condição, não importa qual seja a situação da tua vida, o Senhor, Ele pode trazer cura. Alguns dias atrás nós estávamos no gabinete pastoral na minha casa, porque eu moro perto da igreja, às vezes eu atendo pessoas na minha casa. E estava eu e a Marta no gabinete pastoral, e de repente a Yara, que já é conhecida de vocês, a Yara, ela liga desesperada para mim, e ela fala assim, pastor Evaldo, eu estou aqui na UPA Leste, e o meu marido, Rafael, ele está com falta de ar e tal, e levanta um clamor para ele. Eu paro com o assunto que eu estou conversando, chamo os irmãos que estavam com a gente no gabinete, falo, gente, vamos dar uma parada, vamos levantar um clamor. No que eu levanto um clamor, nós orando pela vida do Rafael, quando eu levanto aquele clamor juntamente com os irmãos, Deus me mostra nitidamente a visão do irmão Rafael agonizando. E no meio do clamor eu começo a orar e a chorar a Deus. Por quê? Porque há coisas que só Deus pode fazer. E Deus me mostrou aquilo, e nós oramos, colocamos o nosso coração no Senhor, sem dúvida nenhuma acerca do que Deus ia fazer. E eu compartilhei com os irmãos, eu falei, no momento que eu orava, Deus me deu a visão do Rafael agonizando. Mas só que Deus vai dar uma resposta. Passaram-se uma semana, a Yara deu notícia do esposo dela, falando assim, olha só, o meu irmão é enfermeiro, é técnico de enfermagem. Na hora que o meu esposo deu a entrada na UPA, o meu irmão, que é técnico de enfermagem, foi lá vê-lo. E quando ele chegou no meu esposo, viu naquela condição, ele voltou e falou para o outro irmão dela, fica aqui porque eu não vou suportar vê-lo, porque ele está morrendo. No momento em que ele estava agonizando lá, era o momento que a igreja estava aqui orando. Não, você não entendeu. No momento que ele está agonizando lá, a igreja está aqui orando. No momento que é uma certeza de morte lá, Deus está aqui dizendo, ei, a vida. No momento que nós estamos amarrados nas nossas impossibilidades, Deus está dizendo, tudo é possível àquele que crê. Pastor, o que aconteceu com o irmão Rafael? Aconteceu que ontem ele fez uma live com a família, ele está internado ainda no hospital. Não precisou ser entubado, ele está internado ainda, mas ontem ele fez uma live com a família.
Se Deus tem que fazer algo, deixa Ele lá, Deus está moldando, Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Ah, mas Deus se esqueceu de mim, não está trabalhando minha casa. Ei, meu filho, minha filha, entenda bem o seguinte: o Senhor trabalhou e trabalha até hoje. Naamã, você precisa ir, Naamã, em Israel. Naamã, você precisa, porque se você for, você vai ser curado. E aquele homem com armadura de homens não entende das coisas do Espírito. E a Bíblia diz que ele leva 35 quilos de ouro, 420 quilos de prata. Por quê? Homens carnais acham que tudo tem preço. Quem é espiritual sabe que do Espírito não. Homens carnais são soberbos, são arrogantes, não aceita nem quando precisa de ajuda. Se você me ajuda, eu quero logo retribuir a ajuda para não ficar devendo nada. Se você me ajuda, me abençoou, eu quero saber quanto que foi. Essa é a figura de Naamã. Porque afinal de contas ainda ele está com status de general vitorioso. Nem a lepra que ele não consegue controlar ainda, não conseguiu despertar na mente dele a necessidade que ele precisa de Deus. Mas ele vai. No coração dele não tem fé. Ele não tem fé. O coração de Naamã está dizendo: você é rico, você pode comprar. Mas ele vai. E quando ele vai, igreja, a Bíblia diz que ele vai ao rei. Só para você ver como é que os homens carnais não entendem nada de Deus. A menina fala que o profeta que está em Israel é que tem a palavra de cura, porque a palavra veio de Deus. Mas Naamã, ele pega a carta com o rei dele para ir para o outro rei curar. Quem é o homem para fazer alguma coisa na vida do outro? Nós somos tão limitados. Nós começamos aqui na solinha do pé, acabamos aqui no teto da cabeça, já era, acabou. Se nos falta o ar, por 3, 4 minutos já era. Agora, esse homem, ele vai até o rei rasga as vestes, porque ele acha que é uma cilada. Aí o homem de Deus, o profeta de Deus, ele tem a sensibilidade de dizer: olha só, esta situação não é com pessoas, essa situação é comigo. Por isso que nós temos que se equipar, é por isso que nós temos que buscar, é por isso que nós temos que nos encher do Espírito. Por quê? Porque vai aparecer situações em que homens e mulheres ou jovens que são de Deus vai tentar transferir para outros, mas não, essa situação é para você resolver. Não vai dar para chamar o apóstolo Robson. Ah, tem uma pessoa aqui que está morrendo aqui, Deus falou que vai curar ela e vai ressuscitar. Onde que está o apóstolo? Não, não vai dar. Você tem que se equipar, meu irmão. Ah, alguém está endemoniado, o espírito maligno tomou a pessoa. Cadê o pastor Evaldo? Não, tem hora que não dá para chamar o pastor Evaldo, não. Tem hora que não dá para chamar a pastora Márcia, não. Você tem que se equipar. É contigo.
E Eliseu bate no peito e fala, manda buscar ele, traz ele. Mas só que Deus, ele tem a forma de fazer a tratativa dele. Deus não trata o homem do jeito que o homem quer. Deus trata o homem do jeito que ele quer. O negócio é que os enfermos espirituais ficaram mimados, espiritualmente falando. E aí, a tratativa tem que ser do jeito que ele quer, mas a tratativa de Deus é diferente. Naamã, ele chega com os carros, com os cavalos, com o ouro, com a prata, em frente à casa de Eliseu. Quando o mensageiro fala para Eliseu, olha só, Naamã está à porta para você curá-lo. Eliseu fala assim, ó, manda Naamã pular 7 vezes no Jordão. Ou melhor falando, banhar-se 7 vezes no Jordão. Mas eu achei que o profeta ia parar tudo que ele estava fazendo. Eu achei que o profeta, quando ouvisse, eu estou à porta, ele ia parar tudo, ia vir sobre mim, iria colocar a mão sobre a minha cabeça, iria tocar na minha ferida. Meu querido, minha querida, Deus não faz do jeito que você quer. Deus faz do jeito que Ele determinou para ser feito. O enfermo não é Deus, somos nós. E mesmo assim nós queremos ouvir a voz de Deus, mas nós queremos desmembrar a voz de Deus. Isso aqui me serve, isso aqui não serve. Ou seja, o que é conveniente a mim serve, mas o que é para minha disciplina, a minha obediência não serve. E essa semana eu dei uma palavra sobre obediência e disciplina, a diferença delas. Ah, mas eu sou um servo obediente. Você é obediente, sim. Você faz o que Deus determinou para fazer, sim. Mas em que hora que você faz? A hora que você quer. Não é porque você fez o que Deus pediu para ser feito que você é obediente, não. Porque você fez na hora que você quis fazer. Agora, o que é disciplina, pastor? Disciplina é aquela pessoa que ele sabe que Deus pediu para fazer. E ele sabe o caminho de como fazer, ele não espera depois para fazer. Por quê? Porque a disciplina dele diz que ele tem que fazer na hora. Nós estamos num tempo que nós estamos precisando. Desculpa, nós não, a igreja do Senhor, ela está precisando ser disciplinada. A gente ora, melhor falando, oramos, quando alguém levanta uma convocação de oração. Nós jejuamos, mas esperamos alguém levantar uma convocação de jejum. Aí nós fazemos, isso é obediência. Pastor, então quem é disciplina? É ninguém dizer, olha só, nós vamos entrar num propósito de oração, você já entrar nesse propósito. O que é disciplina? É ninguém falar assim, ó, nós temos que jejuar, mas você já tem uma prática de jejum na vida. A gente tem que se equipar, está pronto a todo momento. Porque Deus tem a forma dele fazer, e a forma dele fazer eu tenho que entender. Então eu tenho que me equipar, eu tenho que atrelar meu coração ao coração de Deus. Eu tenho que colocar os meus pensamentos alinhados com os pensamentos de Deus, porque às vezes o meu pensamento é tortuoso. Filipenses capítulo 2 vai dizer, tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a gente acha linda essa passagem, a gente recita essa passagem, mas a gente não procura entender a profundidade do sentimento de Cristo. E a cada dia que passa, mais cheios de nós vamos ficando, e mais vazio de Cristo. Porque na verdade os sentimentos revelam o nosso caráter. Na verdade aquilo que eu sinto revela o meu comportamento, é revelado pelo meu comportamento.
Estou finalizando aqui, amados. Já tem uma canção já, Thales? Naamã, ele vai para receber o milagre, para ser um milagre, mas da forma dele. Mas Deus diz, não. Desce no Jordão 7 vezes. Mergulhe no Jordão 7 vezes. Quando recebe esta palavra, ele quer ir embora leproso. Você sabe por quê? Porque quando nós achamos que as coisas têm que ser do nosso jeito, para sermos curados, abençoados, nós damos brecha no nosso interior ao orgulho. Enquanto Deus está dizendo, ei, você descendo, você vai ser curado. O orgulho daquele homem está dizendo, não desce não, porque esse rio é sujo. Não desce não, porque Abana e Farfar são rios melhores. O orgulho pode atrapalhar verdadeiros amigos. O orgulho pode atrapalhar, mas somente verdadeiros amigos, eles nos querem o bem. E quando aquele homem está indo embora, decidido em viver com seus poréns, tem alguém ali que é amigo dele. Você pode se pôr de pé, por favor? Eu quero finalizar com essa palavra. Eu quero finalizar com essa palavra aqui. Quando Naamã está indo embora, já aceitando no coração dele que ele não tem mais jeito, porque o orgulho dele falou, ei, você não precisa disso. Quando ele virou as costas, ele está indo embora, no meio dali tem amigos. E eu quero dizer que os amigos meus, eles, na maioria das vezes, não falam somente aquilo que me agrada, mas os meus verdadeiros amigos, eles falam aquilo que me desagrada. Aquele rapaz, ele vai contra a atitude de Naamã, ele diz, meu pai, se te pedisse algo tão difícil, você não faria? Agora, o profeta só está dizendo, desce no Jordão. O profeta está dizendo, se banhe apenas 7 vezes. E aí ele ouve. Você pode fechar os teus olhos, por favor? Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como é que você do outro lado aí que está assistindo, se conectou para assistir, quais eram as suas expectativas. Se você estava muito feliz ou muito frustrado, angustiado ou esperançoso, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, nós não podemos sair daqui nesta noite da mesma forma que nós entramos. Deus estava dizendo, Naamã, você já veio da Síria para cá, Naamã, não volte da mesma forma que você chegou aqui. E aquele homem, ele quebranta o coração dele. Pastor, o que Deus quer de mim nesta noite? Que eu quebrante o meu coração. De repente você saiu da tua casa para cá e você deixou a tua casa debaixo de conflitos, e você está pensando que quando você voltar, você vai assumir conflitos dentro do teu lar. Deus está dizendo, ei, quebranta o teu coração, eu quero remover isso. De repente você entrou aqui nesta noite, ou está ouvindo esta palavra, e o teu coração está cheio de dúvidas, incertezas, de mágoas, de angústias, decepções, ansiedades e depressões. Aquela dor no peito, do estresse, que você não sabe o que vai fazer amanhã, e Deus está dizendo, ei, eu não quero que você retorne desta forma. Nós podemos chegar aqui nesta noite como Naamã leproso, mas em nome de Jesus, nós iremos daqui nesta noite como Naamã curado.
porque a história desse homem não acaba aqui. A história desse homem diz que ele entra no Jordão consoante a palavra do homem de Deus. E ele mergulha a primeira vez, não vê resultado, mergulha a segunda vez, não vê resultado, ele não desanima, ele vai para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta vez, porque afinal de contas, a palavra do Senhor, e dizia a sétima vez. E aqui no versículo de número 14, vai dizer: então desceu Naamã e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de uma criança, e aquele homem ficou limpo. A proposta de Deus nesta noite é nos limpar. Tenho prazer na sua lei, tu és o meu amado, então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa, se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado, então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Quero ser transformado, cura-me, liberta-me, então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa, se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado, então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluias. Nós vamos levantar uma palavra de oração nessa noite. Aleluias, você que está no templo, aleluia, esteja orando comigo. Você que está nos lares, você que está nos vendo nesse instante, aleluia, se você puder colocar a mão sobre o teu coração como ato profético, porque a Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 3, no capítulo 4, versículo 23, diz que de tudo que nós devemos guardar, guarde primeiro o teu coração, porque é dele que procede todas as decisões da tua vida. Aleluias. Coloque a mão sobre o teu coração, comece a falar com Deus. Não permita que os poréns da vida venham se instalar no seu ser. Não permita que os poréns da vida venham limitar aquilo que Deus tem ainda para fazer em ti. Pai eterno, nós te louvamos nesta noite, engrandecemos o teu nome. Ó Pai, na autoridade do teu Espírito, ó Pai, nós nos achegamos perante ao Senhor e clamamos, ó Pai, a fim de que a tua presença venha inundar o nosso ser. Presença essa, ó Pai, que aonde ela entra, ó Deus, todo mal ele bate em retirada. Por isso, ó Deus, nós liberamos uma palavra nesta noite sobre as vidas que aqui estão, sobre as vidas que estão nos acompanhando pela internet, sobre as vidas que ainda virão, ó Pai. Ó Deus, nós liberamos uma palavra de libertação, uma palavra de cura, nós liberamos uma palavra de transformação. Ó Deus, as feridas da alma, as decepções, as frustrações, aquilo que foi feito a alguém lá no passado, lá na sua infância, ó Deus, nesta noite nós, ó Pai, entregamos diante do Senhor, a fim de que tudo seja repreendido, em nome de Jesus. E ali, ó Deus, ó Pai, as pessoas sejam curadas, as pessoas sejam libertas, ó Deus, ó Pai, que as pessoas não sejam, ó Deus, cativas da ansiedade, ó Pai, das preocupações desses dias vindouros, ó Pai, ó Deus, ó Pai, que as vidas não sejam cativas das depressões, mas que em tudo isso nós sejamos sarados, Deus.
Oh Pai, não importa, ó Deus, ó Pai. Não importa, ó Deus, ó Pai, se nós temos que obedecer a Tua voz. Não importa, ó Deus, ó Pai, se nós temos que descer, ó Pai, aonde Tu queres que nós venhamos descer. Mas importa, ó Deus, que nós tomamos posse nesta noite, Deus, e que os Naamãs, ó Pai, ó Deus, que entraram, ó Pai, nessas portas nesta noite, ó Deus, machucados, ó Deus, enfermos, entristecidos, sairão daqui como Naamãs, ó Pai, gratos a Ti, sarados para o louvor do Teu nome. Ó Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque eu sei que o Senhor tem desencadeado milagres. Obrigado porque eu sei que o Senhor tem visitado vidas, tanto aqui no templo, quanto em lares, ó Deus, ó Pai, e ali promovida a cura. Obrigado, Senhor, porque verdadeiramente a última palavra vem de Ti, ó Pai. Ó Deus, que nesta noite o nosso coração esteja grato a Ti, a fim de que, ó Deus, nós saímos dessas portas para fora, Pai. Ó Deus, tudo aquilo que nós viemos falar, pensar e sentir, ó Deus, venha reverberar, ó Pai, o Teu amor incondicional, que foi manifesto na cruz do Calvário por nós. Em nome de Jesus, Deus, entregamos o nosso coração. Amém e amém, Senhor Deus. Aleluias. Pastor Eduardo. Aleluias. Que Deus esteja abençoando a todos. Esteja sempre orando pelas nossas famílias. Amém. Pelo núcleo de Ciberlândia. Que Deus abençoe você.